Glória a Deus. Eu me nego a pregar um evangelho que fique no campo das ideias. Eu realmente me nego a pregar um evangelho que alimente a alma, que traga as respostas que a inteligência quer, mas que não toque o corpo físico, que não toque a mente, que não cure, que não te faça pensar metanoia. Nós não nascemos para ficar longe de Deus. E já que estamos falando de fé, eu quero te dizer, antes de entrar nos textos, eu quero te dizer algumas palavras já em espírito de intercessão, para te fazer entender realidades que a fé torna maior nos nossos corações. Eu quero convidar você para mergulhar nesse lugar de intimidade. Eu quero convidar você para mergulhar nesse lugar transcendental, onde os nossos olhos são chamados a encontrar nas Escrituras aquele lugar de descanso, de paz, de alimento. Porque se a sua mente não estiver enxertada de Deus, se a sua mente não for curada por aquilo que a palavra nos inspira, você pode atrapalhar o processo de cura do seu próprio corpo físico. Então eu quero te convidar a crer mais do que em qualquer outro tempo que você tenha crido. Eu quero te convidar a mergulhar. Eu quero te convidar a entrar nesse lugar de revelação de quem Deus é e aquilo que Ele colocou à nossa disposição para que pudéssemos ser resgatados. Deus quer fazer, Deus vai fazer. Então, João capítulo 6, verso 16, a Bíblia diz assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Escute bem, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Diz a palavra. Verso 20, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Em relação à escuridão, em relação às trevas em que a humanidade vem caminhando durante toda a sua existência, nós podemos entender que existem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. 7 bilhões de pessoas. E se não houvesse Jesus, e se não existisse Jesus, nós seríamos uma multidão vivendo na mais completa escuridão. 7 bilhões de seres vivos e continuaríamos vivendo em escuridão se não houvesse Jesus como luz que nos direciona. Se Jesus não tivesse vindo, estaríamos todos fadados ao inferno. Escuta uma coisa, você acha... Eu estava conversando com a minha esposa, a pastora Renata, esses dias, e eu estava dizendo para ela: gente, a gente não tem noção como foi desafiador para os teólogos, para os estudiosos conceberem Jesus Cristo como Salvador. Como foi difícil para os estudiosos cruzar as informações anteriores, os fatos, para conceber a Jesus como sendo Filho de Deus e, mais do que isso, como Jesus sendo partícipe da Trindade. A própria concepção de Trindade foi muito difícil para os teólogos. Foi muito difícil para os estudiosos. Por quê? Porque Jesus transcende. Porque a Trindade transcende. Nos leva para outros lugares maiores que nos chamam para a fé. A fé não parte de um lugar de comprovação. A fé parte de um lugar de relação com Deus, de experiência com Deus. E ela se aperfeiçoa quando encontramos o fundamento. Inverter a ordem disso vai te afastar da entrega necessária para experienciar a vida com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Entenda essas coisas.
Porque Deus é ordeiro. E eu preciso seguir esse caminho. Deus sabe como tratar conosco. Deus sabe como tratar a nossa mente. Deus sabe como comunicar verdades difíceis para que possamos mastigar devagar e receber alimento que fortalece a nossa alma dia após dia. Irmão, se a vida não fosse pela fé, você não estaria escutando 70% dos pregadores de hoje que estão dedicando suas vidas com fidelidade para fazer com que a palavra comunique ao homem tão distraído, tão cansado, tão amedrontado quanto esses homens de João capítulo 6 estavam. Esses homens aqui, eles estavam no barco, mas Jesus ia com eles no barco. Mas é como se eles não tivessem tido a capacidade de esperar por Jesus. Então eles começaram a ir sozinhos. Eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, eu acho que dá para eu fazer como Jesus faz. E eles entraram, estava tudo favorável, o ventinho soprando, eles entraram no barco sem Jesus e começaram a andar 5, 6 quilômetros e de repente o mar estava revolto, estava agitado, eles começaram a ter medo e de repente Jesus começou a vir andando sobre as águas. Sabe o que significa? Que aquilo que me assusta, que te assusta, que põe medo na gente, que faz a gente chorar, tremer, babar, essas coisas jamais põem medo em Jesus. Aquilo que era um problema, o mar revolto para os homens, Jesus caminhava sobre aquilo tranquilamente. Foi assim naquele dia e é assim para todos sempre. Pandemia assusta, mata. Jesus anda sobre a pandemia e anda na nossa direção. Os atentos o verão. Os atentos verão Jesus. Os atentos se dobrarão a Jesus. Eu quero sentir que você está participando, que esta palavra está alcançando algum lugar no seu coração. E aqui no texto Jesus, ele caminhava sobre a face das águas. E aqui, vamos ver o que o texto diz. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram como? Aterrorizados. Eu creio em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Mas será que ele é capaz de andar sobre o mar? Eu creio em Jesus. Eu conheço Jesus. Eu sei, inclusive, pregar sobre Jesus, mas será que eu creio que ele pode livrar a humanidade de certas atrocidades que estão acontecendo hoje? Eu creio em Jesus, mas se o resultado das próximas eleições ganhar justamente aquele presidente que eu não quero que ganhe, será que Jesus pode me ajudar a lidar com isso? Será que Jesus me guardará, me susterá? Será que eu terei o que comer se esse presidente entrar, que eu não quero que entre? O presidente da minha opinião? Entenda. Olhando para Jesus, tudo mais se torna fichinha. É fé o nome disso. Fé operante. Fé que traz luz, revela Jesus dentro de mim, o quanto ele me tem, eu permito que ele me tenha, e todas as trevas se dissipam. Isso é fé. Isso é fé. E aqui na sequência desse texto, algo lindo aconteceu. Verso 20. Eles ficaram aterrorizados e o verso 20 diz assim: mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Segunda coisa que a gente destaca, se você olhar para o meio das suas circunstâncias, dores, lutas, tristezas e vergonhas, se você focar em Deus, lembrar dos ensinos bíblicos e olhar fixo para essas dificuldades, você verá Jesus caminhando sobre essas dificuldades, dizendo, calma, sou eu, não tenha medo. Se você está entendendo, diga amém. Se você está entendendo, diga aleluia.
Se você está entendendo, significa que os seus valores estão sendo trocados, que o seu nível de importância a determinadas coisas está sendo mudado de lugar. Se você não se permitir a abraçar, seja agora um abraçador de pessoas. Se você não se permitir a beijar, beije as pessoas e deixe que elas te beijem. Se você não perdoava, deixe que elas te perdoem. Seja você um perdoador. Tome posicionamentos que revelem para onde e para quem você está olhando, não importa qual seja o tamanho dessas trevas. Está entendendo isso? Tem mais outro pontinho bem interessante aqui. Verso 21. Então resolveram recebê-lo no barco. Parece que teve uma conversa, né? Ei, gente, o que vocês acham da gente chamar Jesus para entrar aqui? Aí o outro deve ter dito, mas Jesus está caminhando na água. Será que ele é um fantasma? Porque Jesus pregou para a gente teve uma relação, mas eu não sabia que ele podia se tornar um fantasma. Aí o outro disse, pô, é mesmo, cara. Eu não sabia que Jesus andava em água. Eu não sabia que ele vencia as leis da física. Eu não sabia que Jesus estava acima até de lei de física. Aí eles resolveram, verso 21, eles resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia a qual se dirigiam. Ou seja, quando Jesus apareceu, eles chegaram aonde estavam querendo ir. Jesus sempre trará motivos para que você chegue aonde está indo. Jesus sempre viabilizará a sua chegada para o ponto onde você se preparou, buscou, trabalhou, lutou, obedeceu para chegar. Você pode fazer tudo certo, você pode ser o melhor crente do universo, mas se Jesus não estiver nessa contigo, você não vai chegar. As trevas serão maior, mas aqui no verso 21, quando Jesus chegou perto deles, o mar estava revolto, o que era escuro ficou claro. Ele acabou com as trevas do medo, da dúvida, da solidão, ainda disse, calma, eu estou aqui, sou eu, isso tudo aqui sou eu. Eu sou o cara, eu mando nisso aqui. E aí eles resolveram convidar Jesus, e quando Jesus entrou no barco, eles chegaram onde tinha que chegar. Talvez o lugar onde você tenha que chegar não é o lugar que você projetou. Talvez o lugar onde você tenha que chegar não é o lugar que você pensou que chegaria. Talvez o lugar para onde Deus está te desafiando a chegar aí não seja aquele lugar que aos seus olhos seja o lugar mais seguro, mais confortável. Mas olha bem no meio dessa dificuldade. Se Ele estiver lá, você ouvirá essas frases. Calma, não tenha medo, eu estou aqui. E você vai chegar. A fé em Jesus dissipa todas as trevas. Todas as trevas chegam ao fim quando Jesus chega. A Bíblia diz aqui também dentro do livro de João, pescadores, barqueiros, profissionais do trabalho com água, com mar, com tudo isso. Eles passaram a sentir profunda solidão quando Jesus não chegou. Eles estavam tão habituados a ter Jesus, que no momento que eles entenderam que Jesus não estava perto, eles entraram em profunda solidão. Muitas pessoas hoje estão escravizadas, vivendo profunda solidão, porque simplesmente não estão conseguindo ver Jesus perto de si. E hoje nós vamos orar para que todas as trevas da lente errada, do óculos errado, do paradigma errado, nós vamos orar para que todas as escamas da cegueira espiritual caiam dos seus olhos e você enxergue Jesus em sua volta. Nós vamos orar, nós vamos crer nisso. A Bíblia diz em Mateus 28, 20, sabe o quê? Que ele garante que estando nele, as coisas vão acontecer. Não há necessidade de viver com medo se nós estamos em Jesus. Ele disse assim, olha, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele disse, olha, vá, multiplique, faça o que eu te criei para fazer, mantenha os olhos em mim. E ele disse a frase mais importante, ele disse, vá. Vão, mas saibam
que eu sempre estarei com vocês. Ele estava dizendo, olha, as trevas são difíceis, as trevas impedem você de ver a real, mas eu sou a luz que sempre estarei com você. Quem tem Jesus, quem olha para essa luz, não precisa viver aprisionado pelo medo. Mas saiba de algo, até que Jesus esteja de fato com você, sempre serão trevas. Até que você receba Jesus como sendo o premente, a coisa mais importante da sua vida, sempre vamos lidar com trevas. Nos escritos aí, no texto, voltando um pouco, aliás, adiantando um pouquinho o nosso texto, a gente está em João 6, João 12, 21, os gregos, que eram os mais sábios daquela época, eram os mais estudados, os gregos sabiam de tudo, tinha resposta para tudo, mandavam em tudo. Então, João 12, 21 registra algo muito importante. Os gregos vieram até Filipe e disseram, Filipe, nós queremos ver Jesus. Os gregos começaram a ver que existia luz além do que eles sabiam e conheciam. E aí, Jesus já estava ali nos momentos finais, mas os gregos foram atrás, foram dobrar toda a sua sabedoria, toda a sua idolatria diante de Jesus. Nós queremos conhecer Jesus. Filipe, por favor, eu quero ver Jesus, disseram os gregos. Você entende isso? Esses gregos, eles tinham uma abertura para o sobrenatural. Os gregos criam no sobrenatural. Havia uma abertura no coração deles, na cultura deles, para que o sobrenatural não fosse uma coisa tão difícil para eles, mas ainda assim eram. Eles conheciam o sobrenatural errado, eles se dedicavam a um sobrenatural errado. E qual era o resultado disso? Eles não acreditavam que o poder transcendente, o sobrenatural, era a favor dos humanos, mas eles achavam que era um objeto de esmagamento. Os deuses em quem eles criam eram deuses tão, eles conheciam tão pouco a respeito desses deuses, que na verdade eram deuses falsos, que eles entendiam que esses deuses eram um instrumento pesado de esmagamento o tempo todo, e isso fazia com que os gregos se tornassem cruéis, maldosos, mal-humorados. Mas nós servimos a um Deus vivo, ao único Deus vivo. Nós servimos a um Deus que é apaixonado pela sua criação. Nós cremos num Deus que transcende, justamente porque quando chegamos perto deles, por meio da palavra, entendemos que ele se manifesta em 3 personalidades distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia por isso! E esse Deus que se multiplica, o Deus Yahvé do Antigo Testamento pré-exílico, é o mesmo Deus que hoje na Nova Aliança é manifesto em nós, na nossa teologia estudada, buscada, rebuscada, contemporânea, e nos mostra que existe uma manifestação de Deus Pai, também no Deus Filho, no Jesus homem que veio aqui, morreu e ressuscitou, nos mostrando um modelo de vida. E isso acontece com o Espírito Santo, Deus Espírito. Aleluia. E quando eu entendo isso, eu não ando por aí entendendo que Deus é um Deus irado, buscando em quem possa derramar toda a sua ira. Eu conheço, pela leitura da palavra, pela pesquisa bíblica, e pela vivência com ele, eu tomo decisões, atitudes que mudam quem eu sou por causa da minha fé expressada. E isso me faz ser alguém cheio de expectativas, de esperança, ainda que em lutas. Me faz amar as pessoas e reproduzir o caráter do meu Deus, um caráter de amor. Ainda que seja reto e justo, ou ainda que seja reta e justa as bases do seu trono. Aleluia! Você pode sentir o poder de Deus nessas palavras? Você pode sentir o poder de Deus nesse texto de João 6, João 12, Mateus também, que eu falei para vocês aqui de Mateus capítulo 28. Você pode sentir o poder da palavra de Deus se manifestando sobre tudo isso. Aleluia! Diga comigo assim: eu preciso da fé em Jesus para receber luz.
E isso vai mudar a forma como eu vejo as pessoas. Isso vai mudar a forma como eu vejo as coisas. João 6:21, quando Jesus chegou neles, eles chegaram no destino. E aqui eu finalizo a minha palavra de hoje. A nossa quarta palavra sobre fé. Fé que põe fim à escuridão. João 6:21. Quando Jesus entrou no barco, os homens chegaram em seu destino. Quando Jesus entrar no teu barco, meu irmão, minha irmã, você vai entender o seu fim. Você vai entender a sua jornada e você vai chegar no lugar onde Deus te criou para chegar. Portanto, o relacionamento com esse Deus tem que ser diferente do relacionamento, por exemplo, dos gregos com os seus falsos deuses. Eu repito isso porque é tão importante. Os gregos entendiam que os seus deuses não queriam o bem da humanidade. Então eles viviam sacrificando, eles viviam ali aquela dor para que amenizasse, aplacasse um pouquinho a ira daqueles deuses falsos. Mas nós conhecemos um Deus que é reto e que é justo, mas que nos amou tanto que enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para morrer por nós e nos religássemos, nos perdoando os pecados e nos tornando família dele outra vez. O nosso Deus não é como o Deus dos gregos. O nosso Deus é o único Deus vivo, Deus verdadeiro. Ele não está aqui para esmagar a humanidade. Ele está aqui para resgatar a sua vida e a minha. Você pode sentir a vida de Deus se manifestando. Você pode sentir o poder de Deus tomando a sua casa agora, tomando o seu coração agora, tomando a sua vida. Sabe, meu irmão, eu não acredito num evangelho que me faz pensar e não me deixa mudar. Eu não acredito num evangelho que me ensina que Deus é um grande mal-humorado, mas um Deus cheio de amor que requer retidão, justiça, santidade e mudança de caráter. Eu acredito num Deus que nos convida para a metanoia. Eu ia andando nessa direção, mas eu descobri o amor de Deus e eu volto na direção contrária. Metanoia, eu acredito nesse Deus. Eu prego sobre esse Deus. Nós passamos por qualquer coisa por amor a esse Deus. Nós invertemos a escala de valores humana por causa desse Deus, porque os nossos valores já não são os valores humanos, mas são os valores da eternidade que se achegam, que se apegam e influenciam a nossa escala de valores. Receba essa palavra de fé. Receba esse enchimento do Espírito Santo. Ame a Deus sobre todas as coisas e você descobrirá o quanto você ainda precisa amar as pessoas. Se Deus colocou alguma coisa na sua mão, alguma autoridade, use-a para inspirar vidas, para oportunizar vidas. Use para fazer a vida da sociedade melhor, a vida da sua comunidade de fé melhor, a vida das pessoas, da sua família, da sua casa melhor. As pessoas estão cansadas de viver sem destino, sem rumo e com medo, nas trevas, mas pela fé em Cristo Jesus e na sua santa palavra, eu me visto com a luz de Cristo. Por isso há um alerta bíblico que diz: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E o que dirá isso? Não é o que você pensa e ninguém sabe, mas é o que você faz e todo mundo vê. Porque Jesus pensava, ele tinha fundamentos, ele mastigava as verdades do Pai, mas ele sempre agia manifestando e tornando de domínio público aquilo que ele cresceu e venceu em seu interior. Então não adianta ser um crente maravilhoso no nível de entendimento, de conhecimento de todas as coisas aqui dentro, mas do lado de fora ninguém consegue receber nada de você. A vida de fé é uma vida piedosa, que muda a sua vida e a vida de quem está perto de você. Quando você se for, quando você morrer, quando chegar a sua hora, o que as pessoas pensarão a seu respeito? Quando você morrer, quando chegar a sua hora, as pessoas que ficarem aqui, como elas pensarão a seu respeito? Será que elas sentirão saudade de você? Será que você conseguirá ir no coração das pessoas além de uma saudade por causa da presença física? Ou você terá plantado sementes profundas de fé no coração dessas pessoas que ficam? Ou será que você terá pessoas que desejarão reproduzir aquilo que aprenderam com você? Isso é ter o respeito das pessoas. Escolha.
Escolha, crente. Viva uma vida de fé, de forma que as trevas se tornem completamente visíveis. E quando as trevas se tornam luz, você verá o cumprimento de João capítulo 6, verso 21. Jesus estará no meio dessas trevas dizendo: calma, sou eu, não tenham medo. Aleluia! Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te multiplique, te encha de graça, de sabedoria, de unção e de poder. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por estar aqui conosco. Obrigado, Jesus, por encher essa sala de oração. Obrigado por encher essa casa de oração. Obrigado por encher o meu coração. Obrigado por encher o coração dos meus irmãos, Jesus. Obrigado por encher cada vida, Pai. Obrigado por enxertar enfermidade com cura, morte com vida, fome com alimento, sede com a água que torna os seus filhos uma fonte a jorrar. Colhe cada lágrima que foi derramada, Senhor. Coloca uma ideia, traz resposta às orações, traz cura àqueles que precisam, traz alento àqueles que estão sendo consolados nesse dia. Nós nos importamos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Oh, canalai. Te amamos, doce Espírito. Não há nada melhor do que ter a sua presença. Preencha casas e corações agora. Preencha vidas agora. Pelo sangue de Jesus. Nós te amamos. Nós amamos os nossos irmãos. Encha-os com a tua fé. Entra no nosso barco, Jesus. Faça-nos chegar ao destino final. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, queridos. Deus possa abençoar vocês. Em nome de Jesus.